Robespierre amou demais. Olá, bem-vindas e bem-vindos mais uma vez a um Robespierre amou demais. De momento estamos com um novo formato. O Luís está ausente e de momento não poderá participar. Então estou aqui eu, Pedro Nemrod, com dois convidados que se quiserem se apresentar assim num instante, o Saúl e o João Vilela. E dou-vos a palavra só para dar-vos assim, vocês poderem se apresentar para além daquilo que fazem do comboio. Quem quiser começar. Ora, posso começar eu. O meu nome é Saúl Pereira. Fiz o início da minha formação política como um pobre ingênuo social-democrata à procura de que ainda se pudesse fazer no reformismo o tal mudar a esquerda, o centro-esquerda por dentro. Eventualmente descobri que não se podia fazer nada, ou como às vezes falo com o Vilela, quem pode fazer alguma coisa já lá está. E portanto abracei um ou dois projetos, principalmente de propaganda política no campo da esquerda mais, digamos, revolucionária, nos quais se incluem o comboio suburbano, que teve um percurso que agora está com menos produção, obviamente, mas que teve um percurso de cerca de 4 anos com muito conteúdo produzido, coisas boas, coisas bem feitas, coisas feitas às vezes à pressa, coisas feitas com grandes convidados, coisas feitas só connosco e muito material de propaganda nós lá fizemos, tanto em termos de episódios de podcast como até das nossas redes sociais que iam publicando memes e outros conteúdos. Além disso, neste momento estou num sítio em que se calhar a história vai acontecer nos próximos anos. Mudei-me para Taiwan por razões familiares e vou acompanhando a política tanto aqui como em Portugal, como no resto do mundo, para tentar percebê-la e um dia talvez tentar mudá-la. Boa, obrigado pela apresentação, Saúl. João, força. Agora falo eu. Eu há muitos anos, pela primeira vez vou poder fazer esta merda. Eu finalmente tenho idade para dizer sou o João Vilela, 37 anos do Porto, com o José Mário Branco faz no FMI, meu. Isto nunca me tinha acontecido e estou bem feliz. Para dar um bocadinho também noção do meu percurso, eu comecei nos inorgânicos em 2011, na altura da geração Arrasca. Foi quando eu comecei a fazer alguma coisa de participação, de ativismo, o que quiserem chamar. Depois estive no PC 4 anos, saí do PC em 2016 por causa da história da geringonça, que eu discordei profundamente e acho que a vida deu e dá razão à minha discordância dessa altura. E desde então tenho andado a vaguear mais ou menos pela net, não é? A tentar fazer coisas mais da net para o mundo do que propriamente do mundo para o mundo. Estive no comboio com o Saúl, tive páginas de memes, fiz uma série de cenas que achei com a sua graça. Foi tentando contribuir também com alguma coisa. Eu não sou propriamente um tipo que vai fazer grande diferença, mas pronto, olha, sei fazer piadinhas e sei dar opiniões, portanto, olha, estou aqui para dar opiniões também. Acho que de nossa parte todos, principalmente quem esteve envolvido, como todos nós, de uma certa forma, naquilo que foi o movimento da contestação à Arrasca, da contestação ao governo do Passos Coelho e do Sócrates. Acabámos a levar a cabeça, não é? Perdemos, mas pronto. Vamos cá estando e vamos continuando. O episódio de hoje é falar um pouco sobre aquilo que tem sido um tema mais ou menos da atualidade e que continua a ser agora com as eleições dos Estados Unidos, e não só, mas também para não nos alongarmos e espalharmos ao mundo todo. Vamos falar aqui um pouco sobre aquilo que tem sido o desenvolvimento da extrema-direita nos últimos anos. Falar aqui primeiro, se calhar um pouco do contexto de Portugal, em que nas últimas eleições o Chega chegou-se muito à frente, como terceira força política, mas também era um contexto que isto não é a primeira vez que a extrema-direita só em Portugal e até com contornos
mais macabros e muito mais violentos a seguir ao 25 de Abril, mas também muito mais, como dizer, muito mais aceitáveis socialmente através do CDS e do PSD, como gente dos movimentos terroristas da extrema-direita subiram um bocado em Portugal e depois acabaram por desaparecer. Dado o contexto histórico, dou-te primeiro a ti a palavra, João, se quiseres falar um bocadinho sobre essa malta que foi o início da extrema-direita, o pós-fascismo em Portugal. Sim, até porque essa malta me lembra sempre uma coisa que há um gajo no Estado espanhol que é o Jorge Bestringe. O gajo é do Podemos neste momento, mas curiosamente o gajo começou exatamente ao contrário, fez o percurso inverso da geração dele. Muita gente conhece o Nuno Crato, o Zé Pacheco Pereira, o João Carlos Espada, uma série de gajos que eram maoístas, oxistas, comunistas da 10ª casa nos anos 70 e agora são conservadores do piorio. O Bestringe não, o Bestringe ele é filho de espanhóis que viviam na Argélia na altura da independência da Argélia, veio para a Espanha com os pais retornados e cresceu num meio de retornados, colonos retornados que tinham um ódio profundo ao processo de descolonização da África. E o gajo era muito reacionário, o gajo era fascista. Ele diz abertamente que era fascista, ele gostava da cena da OAS, ele gostava da cena dos movimentos de supremacismo branco e estudava muito isso e estava muito envolvido com isso. Depois, com os anos, foi guinando para a esquerda, ao contrário da geração dele, foi guinando para a direita, o gajo foi guinando para a esquerda. E o gajo diz uma cena muito engraçada em relação a esta nova extrema-direita, sobretudo em relação ao Santiago Abascal, porque ele tem um asco muito, muito, muito especial. Ele diz muitas vezes, Santiago Abascal é um miúdo beto dos colégios privados de Bilbao, que está zangadinho com a vida e que percebeu que se disser mal os homossexuais e disser mal os marroquinos e disser mal das mulheres, há pessoas que votam nele. Isso não é um fascista éramos nós, que ele está permanentemente a dizer, porque de facto o Santiago Abascal e o Ventura, cá em Portugal, e o Trump e não sei o quê, os tipos não são fascistas. Tipo, o Bolsonaro esteve no poder 4 anos, o Trump esteve no poder 4 anos, um fascista que estivesse no poder não 4 anos, mas 4 dias, provavelmente tinha imediatamente ilegalizado os sindicatos, provavelmente tinha imediatamente ilegalizado os partidos de esquerda, tinha tentado censurar os jornais, tinha tentado censurar os filmes, os livros, tinha feito fascismo, tinha feito aquilo que o fascismo é, que é liquidar liberdades democráticas e impedir, desde logo, o movimento popular organizado de se exprimir e de exercer as formas de luta que costuma exercer para tentar fazer valer os seus direitos. Nenhum deles fez isso. Durante 4 anos o que não faltaram foi manifestações contra todos estes tipos e, portanto, do ponto de vista histórico não me parece nada, nem sequer sensato e sobretudo muito pouco rigoroso estar a comparar esta vaga de extrema-direita reacionária dos últimos 10 anos ou um pouco mais, enfim, a gente pode começar a datação onde quiser, mas enfim, esta extrema-direita recente, compará-la com o fascismo, seja com o fascismo dos anos 30, seja com os fascismos dos anos da Guerra Fria que também existiram, comparar o Bolsonaro com a ditadura militar no Brasil é quase ofensivo para quem foi vítima da ditadura militar no Brasil. Quer dizer, o Bolsonaro pode fazer homenagens públicas ao Brilhante Ustra, o Abascal pode, coisa que já acontecia há muito tempo, até com pessoas do PP, por sinal, dizer que sim, o Franco foi mau, mas se a República tivesse ganho a Guerra Civil também tinha sido uma ditadura e se calhar tinha sido pior. Ele pode fazer isto, a Meloni em Itália pode fazer uma série de referências, pelo menos ambíguas ao Mussolini, a dizer que na altura pelo menos os comboios chegavam a hora, que é uma expressão popular que se usa muito em Itália. Mas o Mussolini era mau, mas na altura pelo menos os comboios chegavam a horas, é uma coisa que se diz muito em Itália. Ela pode fazer este tipo de referências, mas objetivamente eles não são fascistas. Eles basicamente utilizam uma série de tópicos que são reacionários, que sempre foram, não é? Aquela coisa de achar que nós vamos ensinar as criancinhas a ser homossexuais na escola, que nós vamos destruir as famílias, que nós vamos destruir a identidade nacional com a chegada de pessoas de pele mais escura e que não comem as mesmas coisas que nós comemos. Enfim, eles vão utilizar estes tópicos porque estes tópicos são rentáveis do ponto de vista eleitoral. Isso de facto é verdade. A gente está a ver isso a olhos vistos. Quer dizer, as pessoas querem ouvir este tipo de conversa e gostam de ouvir este tipo de conversa e votam massivamente em pessoas que dizem estas coisas.
mas isso faz deles fascistas? Eu acho que não, eu acho que nós não devemos fazer a equiparação entre as duas coisas, desde logo porque depois estamos a deseducar as pessoas vão ficar com a percepção errada, se dois para amanhã de facto houver um perigo fascista, de que o perigo que correm é o de ter um tipo boçal que diz palermices na presidência. O fascismo é outra coisa qualitativamente diferente e muito, muito diferente do Bolsonaro. Portanto, eu acho que é um erro chamar fascistas a estas figuras. São uns reacionários de merda que perceberam que existe público eleitoral para ser um reacionário de merda. Mas se pudesses falar um bocadinho sobre a evolução ver se não me engano nas siglas, dos grupos terroristas do ELP, o ELP, e dessa malta a entrar para a direita aceitável em Portugal. Só assim uma breve ideia, só para quem não conhece, poder saber um pouco mais sobre essa gente. Então é assim, depois do 25 de Abril em Portugal, nós tivemos uma série de organizações de extrema-direita que estiveram em atividade, e essas sim eram organizações fascistas mesmo, porque usavam a violência contra o movimento popular organizado no sentido de frear o movimento revolucionário que começou com o 25 de Abril. Essa gente vinha, quer de antigos combatentes, sobretudo tropas de elite, vinha dos fuzileiros, vinha dos comandos, essa gente vinha dos próprios agentes da PIDE que ficaram desempregados e de repente tinham de fazer alguma coisa para ganhar dinheiro e então foram assalariar-se às mãos de uma série de empresários que lhes pagavam para continuarem a reprimir o movimento popular, coisa que eles já tinham um know-how de 50 anos sobre como é que se fazia. E então começaram a surgir por toda a parte uma série de organizações armadas com pessoas que se iam, enfim, que iam. Aquilo é engraçado porque as pessoas que estavam nas organizações armadas, no ELP, no Exército Libertador de Portugal, no MDLP, que era o Movimento Democrático de Libertação de Portugal, no Maria da Fonte, que era uma organização terrorista de extrema-direita que existia aqui no Minho, essas pessoas circulavam entre essas organizações terroristas e a direita institucional que na altura existia. Porque na altura, é bom lembrar, quando começam a surgir o CDS, o PSD, etc., eles vão recrutar sujeitos que estavam muito próximos dessas organizações terroristas, ou seja, a fronteira entre o PSD e o CDS e o MDLP e o ELP era muito ténue, não era uma fronteira definida, não era uma fronteira clara, não havia aquela coisa de nós somos a direita democrática, não queremos nada com esses filhos da puta. Pelo contrário, eles gostavam muito, quer dizer, o Ramiro Moreira, que era o principal operacional do MDLP, era o militante número 7 do PSD. O Eduardo Corrécio, que foi um dos tipos que foi levado a tribunal na altura em que houve processos em tribunal para membros do MDLP e do ELP, ia para o tribunal com um pino do MDLP numa lapela do casaco e um pino do ELP um pino do CDS noutra lapela do casaco. Quer dizer, ele dava o partido e a organização terrorista a que pertencia. E perdíamos aqui uma hora só a falar de nomes, quer dizer, o Vieira de Carvalho, que foi presidente da Câmara da Maia, era do CDS e tinha ligações à rede bombista. O José Miguel Júdice, que foi dirigente do PSD, a mesma coisa. O Valentim Loureiro, quer dizer, há inúmeros. O Avelino Ferreira Torres, não saíamos daqui. De facto, naquela altura, nós temos uma série de pessoas que estão ligadas ao terrorismo de extrema-direita que depois entram suave e calmamente para a direita democrática, para a direita moderada, e hoje são, alguns já morreram, mas outros tiveram uma longa carreira como políticos respeitáveis do sistema e aparentemente não houve problema nenhum. E porquê é que não houve problema nenhum? Porque o fascismo é mais uma técnica do que outra coisa. O fascismo é uma coisa que a direita emprega quando precisa quando não tem alternativa, que a direita, mais exatamente que a burguesia, emprega quando não tem outra alternativa para gerir o regime. Quando chega o dia em que, nós agora temos mesmo de bater nos trabalhadores, temos mesmo de bater nas pessoas, porque temos de fazer um conjunto de transformações que as pessoas não vão aceitar sem muita porrada, ou então eles estão a levantar muito cabelo, eles estão a fazer aqui muita greve, muita arruaça, temos que os pôr na ordem pelos meios que forem. Nesse momento, eles vão socorrer-se de políticos, às vezes políticos que vêm dos partidos liberais tradicionais. Eu outro dia vi uma coisa que não sabia, mas fiquei pouco surpreendido quando soube. O Getúlio Vargas, que foi ditador fascista no Brasil, antes de ser ditador fascista no Brasil, tinha sido ministro da Justiça
num governo qualquer da Primeira República Brasileira, que era uma república liberal. Ou seja, ele foi um político liberal quando calhou ter de ser, e passou a ser um ditador fascista quando passou a ser obrigatório que ele fosse. E a mesma coisa com estas pessoas que eu mencionei. Eles foram de extrema-direita numa altura em que era preciso haver extrema-direita. Depois de ser de extrema-direita deixou de ser necessário, eles puderam passar a ser liberais simpáticos e passaram a ser liberais simpáticos. A mesma coisa com, já sem falarmos da rede bombista, mas de políticos do antigo regime, que depois foram políticos liberais simpáticos do regime pós 25 de novembro. O Adriano Moreira, o Veiga Simão, o Sá Carneiro, o Pinto Balsemão, perdíamos aqui a tarde, quer dizer, houve uma série de políticos que estiveram no antigo regime e que quando estavam no antigo regime defendiam o antigo regime, até com bastante truculência, quer dizer, pensemos que o Adriano Moreira reabriu o Tarrafal, não é? E depois quando a vela virou, não é? Era preciso ser outra coisa que não um fascista truculento, eles adaptaram-se à nova realidade, não é? São pessoas que identificam as mudanças na conjuntura e acompanham essas mudanças na conjuntura, não ficam presos ao passado. é um bocado essa a cena. Mas sim, quer dizer, não se pode dizer que isto seja uma novidade absoluta, esta coisa de haver estes gajos à Aventura ou à Abascal, porque sempre houve esta maleabilidade de setores da direita de começarem a identificar que a conjuntura está a mudar, agora é preciso falar um bocado mais grosso, então vai lá um ou vai lá outro, vai um conjunto deles serem os quadros dessa mudança. Isso não é novo. Obrigado, João. Era um bocado este contexto histórico que estava mais à procura. Pá, e bom, agora fazendo uma pergunta um bocadinho diferente ao Saúl. E agora aproveitando aqui daquilo que estavas a dizer, não deixa de ser curioso que o gajo, assim, dentro do mais próximo do ocidental, estou a dizer asneira, mas pronto, só para passar a ideia, o Milei na Argentina, as primeiras coisas que fez foi começar a proibir a imprensa que lhe era hostil ou oposta. Tu, aqui num contexto mais moderno, aqui, tipo, de Portugal, como é que fez um bocado este crescimento da extrema-direita nestes últimos anos, apesar de tu estares um pouco mais longe, se calhar até consegues ter outra visão que nós não temos. O crescimento principalmente do Chega em Portugal e agora até do ADN, que é preciso não ignorar, eu acho que tem um conjunto de novidades, mas também um conjunto tão grande de familiaridades que me levam quase a concordar quase integralmente com o que diz o João. Quando nós vemos o Chega a crescer e as ideias que defende, as pautas, como dizem em português do Brasil, as pautas que põe na rua, os assuntos que traz para a imprensa, o que vemos é uma repetição com atores ligeiramente diferentes do Paulinho das Feiras na sua fase mais popular, em que ele não falava diretamente, por exemplo, da população cigana, mas a maneira como falava do rendimento mínimo garantido, toda a gente sabia de que é que ele estava a falar, portanto, os chamados apitos de cachorro, como dizem os americanos, portanto, diz-se uma coisa sabendo que quem ouve vai perceber imediatamente outra coisa qualquer que está dentro do objetivo político de quem está a falar. E portanto, nesse período, por exemplo, do PP com o Paulo Portas e no período, como se estava a falar, do turismo de extrema-direita em Portugal até muito tarde, sempre houve este tipo de direita em Portugal com mais ou menos votação eleitoral. Agora, há algumas novidades na questão do Chega. Sim, o Chega traz, por exemplo, um quase completo decalque, às vezes, dos programas da direita americana e brasileira para Portugal, coisa que o CDS não fazia e talvez não faria atualmente. É uma direita também que está quase completamente desligada, se já estaria desligada antes a direita da doutrina social da Igreja, por exemplo, está desligada completamente de qualquer princípio, pelo menos católico, portanto, vão buscar muito mais
à direita evangélica, mais uma vez, americanas e brasileiras, que veem ou agem religiosamente quase como uma religião, sendo uma identidade e não uma forma de viver e de estar no mundo, e que para eles, portanto, os ensinamentos, digamos, mais pró-sociais dos evangelhos são perfeitamente ignoráveis. Portanto, aí a religiosidade só serve, portanto, para criar o chamado grupo in e grupo out, in-group and out-group, e para fazer o fortalecimento de tudo o que é ideário conservador, e vê-se bem isso até na ruptura da direita italiana com a Igreja Católica recentemente, que foi feita, por exemplo, em acordo com um dos grandes operativos da direita internacional, o Steve Bannon, que deu, digamos, a ordem que a Igreja Católica, a partir de certa altura, era fair game, era alvo aceitável nas críticas a fazer pela direita italiana, e no caso desta direita portuguesa também se vê um pouco isto, um pouco tímido, principalmente, porque principalmente à direita meter-se com a Igreja Católica não é tão respeitável assim. Portanto, o Chega poderá ter algumas coisas a perder por aí, mas também é importante perceber que este crescimento do Chega acontece num contexto de recuo do PSD, de recuo, de obliteração do CDS-PP, e, portanto, a direita reorganiza-se. Uma parte do que seria a ala mais à direita do PSD, que se manifesta todos os dias, seja nos quadros intermédios dos PSDs locais a nível autárquico, seja mesmo a nível de comentadores. Tudo o que o Chega disse até agora pode não ser dito pelo PSD institucionalmente, mas é dito pela sua base militante e pelos seus líderes intermédios. Portanto, o Chega, o que representa em Portugal, é uma legitimação de um discurso que já existia nos programas criminais da televisão generalista, nestas bases intermédias, bases e lideranças intermédias dos partidos de direita e até do PS e parte do PCP, e, portanto, não estou aqui a falar da suposta transferência de votos do PCP para o Chega, na qual eu até acredito pouco. Estou a falar de um certo discurso que é transversal a partes da direita e até do centro-esquerda e esquerda portuguesas, que aglutinaram-se todas dentro do Chega, para então criar esta coisa que não é fascista, mas de quem os fascistas gostam, de quem os carecas gostam, de quem a ala, portanto, mais ligada ao banditismo da extrema-direita gosta bastante, porque é a maneira de verem alguém de fato e gravata a dizer algumas coisas que eles gostam de ouvir, e que, não sendo fascismo, é um simulacro de fascismo. E a questão é, usa-se um simulacro de fascismo porque também não há movimento popular, há um simulacro de movimento popular. Portanto, o que estamos a ver neste momento é um embate de simulacros, portanto, entre um simulacro de fascismo e um simulacro de comunismo ou de movimento popular, e que, não havendo então sindicatos fortes como existiam nos anos 30, que era necessário, que o capitalismo considerava necessário destruir pela violência, não havendo essas forças, não havendo movimentos de massas ou tentativas de construir poder dual, como havia na esquerda europeia desses tempos, o que há é, por exemplo, o movimento LGBT, é o social-liberalismo, mais ou menos os consensos sociais liberais da academia, da imprensa e das grandes instituições internacionais, portanto, sejam ONGs, seja a ONU, contra quem esta gente se atira com
com uma especial militância, com um especial zelo, para criar uma espécie de política de senso comum e de mobilização de classe média, principalmente homens de classe média, divorciados ou não, isso são até questões aqui até de discordância, talvez, nos que vos falam aqui hoje, para então criar uma espécie de novo movimento político, nova direita, mas que é tão nova, que parece uma repetição do que já se fez nos Estados Unidos, do que já se fez no Brasil, do que já se fez na Europa, e que, aqui para tentar terminar, é verdade que estas pessoas se atiram aos imigrantes, às pessoas LGBT, aos direitos das mulheres, aos direitos reprodutivos, tudo isso. Mas também é verdade que no contexto do consenso social liberal se permite uma coexistência, uma paz podre com forças que continuam a ameaçar essas comunidades e esses direitos, mesmo quando não há direita reacionária, mesmo que ela não seja fascista, mesmo quando não há nem fascismo, nem sequer direita reacionária no poder ou próxima do poder, a polícia continua a fazer o que quer das comunidades imigrantes e das comunidades racializadas. Os médicos de direita, por exemplo, continuam a rejeitar silenciosamente fazer abortos ou determinados ou administrar determinados contraceptivos. Portanto, estas forças estão sempre presentes. A única coisa que partidos como o Chega permitem acontecer é essas forças passarem a ter uma voz, e às vezes uma voz mais ou menos unificada e monolítica. E quem acha que basta destruir ou derrotar nas urnas um partido como este para acabar com estas coisas, desengane-se, porque ou não só o conservadorismo continua a existir, o reacionarismo continuaria a existir, como encontraria outras formas, se nos mantivermos na democracia liberal de estilo capitalista como temos até agora, encontraria outras formas de se manifestar e de conseguir exercer poder e de contrariar o poder dos consensos social-liberais. Portanto, vamos continuar a ter este tipo de forças, mesmo que elas sejam derrotadas politicamente, e falando entre destruir e derrotar. Se de hoje para amanhã, portanto, dentro dos dois partidos que patrocinam o extermínio do povo palestiniano, que estão em confronto nos Estados Unidos, portanto, se aquele que está ligeiramente mais à direita ganhar, perder, se os que estão ligeiramente mais à direita perderem, o que acontecerá é que eles continuam a ter, portanto, falando só de política interna americana, falando daquilo em que esses dois partidos, portanto, os dois partidos que patrocinam o colonialismo de povoamento e a destruição do povo palestiniano, os dois partidos que nisto concordam, que estão em confronto nos Estados Unidos, as diferenças que eles têm em termos de política interna seriam esse partido que sairia derrotado, se o for, basicamente continua a existir a nível dos governos estaduais, continua a existir a nível dos juízes, do Supremo Tribunal, continua a existir a nível do ativismo de base para a conquista de pequenos poderes locais que determinam que livros é que as escolas podem ter e coisas desse tipo. Portanto, só estes confrontos quase simbólicos a nível do grande poder, da política, dos governos, das presidências, dos parlamentos, nunca vai conseguir destruir as forças reacionárias. Portanto, não só é preciso imaginar que não estamos aqui só para convencer pessoas de que estamos certos, estamos aqui para derrotar certas forças, mas estamos aqui também devemos pensar a forma como se podem destruir certas forças e certas ideias. Obrigado, Saúl. Sim, é isso, e faço aqui uma transição boa. Só, por acaso, deixar aqui só um pequeno pensamento, que em relação ao Chega, efetivamente, não tem espaço para atacar a Igreja Católica, mas, por exemplo, o ADN tem. E não deixa de ser curioso que há espaço ainda mais à direita do Chega para ser ainda mais reacionário. Pegando agora tanto nestas ideias, vamos passar então a falar um pouco aqui
daquilo que se passa na Europa e no Parlamento Europeu. Só dar aqui uns dados, porque isto às vezes o pessoal fala, e daí a nossa brincadeira também do que é o fascismo e do que não é o fascismo, apesar de lá estar, não vamos pôr aqui isto, nem vai ser aqui o motivo do debate, mas, por exemplo, na Polónia, o Lei e Justiça, que é um partido de extrema-direita, esteve no poder entre 2015 e 2022, passa à oposição em 2023. Qual é que foi o partido fascista do século XX que perdeu eleições e pronto, já está, não é? Nem havia eleições. E o Lei e Justiça é de tal maneira que em 2021 torna o aborto praticamente impossível. Há descrições, inclusivamente, de migrantes portugueses que já foram publicadas na imprensa nacional, a explicar que nos dias de celebração nacional da Polónia o pessoal sair à rua é perigoso porque arrisca-se seriamente a levar um enxerto de porrada dos skinheads locais, com a total complacência da polícia. Até porque nós, na Polónia, somos particularmente visíveis, não é? Somos facilmente identificáveis como não sendo polacos. Outro exemplo, o Partido da Liberdade do Geert Wilders. O português não é branco? Não, man. Não, eu sei que vocês são um bocadinho menos marroquinos do que eu, não é? Mas o pessoal está na praia uma semana ou duas, mete-nos em Rabat e tirando a roupa, qual é que é a diferença? Não é? Ou mete-nos em Sevilha e qual é que é a diferença? Eu não sei. Eu não consigo. Eu o olho não consigo. Não sei se a vocês alguma vez vos confundiram com árabes ou com gente de outros pontos do Mediterrâneo. A mim já me confundiram até mais do que uma vez, portanto, olha, é por aí. Voltando aqui à Holanda, portanto, o partido Geert Wilders faz parte do governo entre 2010 e 2012, depois saiu, passou para a oposição e agora ganhou as eleições em 2023 e forma um governo de coligação. Portanto, voltando àquilo que eu tinha dito no início, mais uma vez, parece-me é a nova direita. É o novo espaço que a direita tem, é uns novos partidos à direita que vão fazendo e ganhando espaço e legitimidade dentro daquilo que é o sistema eleitoral dos seus próprios países. Já agora que falámos no Haider, lembrar que o Partido da Liberdade Austríaco é fundado ainda nos anos 50, salvo erro, se a memória não me falha, por um Anton Rheintaler, que, pronto, uma pessoa com um passado transparente e, claro, um ex-oficial das SS, portanto, claramente um democrata. Sabes aquela cena do Casablanca do Bófia, quando ele descobre entre aspas o casino e diz I'm shocked, estás a ver? É exatamente assim que eu estou a contar essa cena. Não é? Nazis a viverem confortavelmente na Europa Central depois do final da Segunda Guerra Mundial. Isso é escandaloso. Meu Deus. Se não podemos confiar na desnazificação da Europa, então podemos confiar em quê, não é? Vocês já ouviram os programas sobre a Interpress, não é? Sim, isto mais uma vez é aquela prova fantástica que o Stalin amou demais. Tal e qual como o Robespierre. Mas pronto, estes senhores eram assim, uma coisa assim um bocado mais da extrema e do pessoal que não lhes ligavam muito, apesar de, e isto surpreendeu-me, eles desde o início, o Partido da Liberdade Austríaco é um país pan-germânico, portanto é um país que defende, tal e qual como o Hitler, que todos os povos de língua alemã têm que estar juntos no mesmo país, sem cá misturas, pronto, é ali todos, eles falam todos aquela língua fantástica, e quem não fala é para ir para o outro lado qualquer. Mas pronto, entre 99 e 2002, com o Haider, tomam o governo, peço desculpa, ganham as eleições e fazem parte do governo, e depois voltam a fazer parte do governo entre 2017 e 2009. Como estamos com um bom tempo, eu vou-vos fazer aqui uma coisa que está fora do guião, mas acho que é interessante. Portanto, o Chega 2019, o
Partido da Liberdade Irlandês funda-se em 2018. E na Irlanda o espaço do nacionalismo era, até há bem pouco tempo, um território de esquerda, com o Sinn Féin. Portanto, e com toda a ideia de que nós temos que ser irlandeses para nos ver livres do jugo dos ingleses. Coisa que eu concordo plenamente. Eu nunca me refiro ao pequeno conjunto dos países sob o domínio inglês como o Reino Unido. Não estou aqui a criticar nada, até porque muitas vezes é mais fácil para as pessoas saberem do que é que se está a falar, mas eu, por mim, por opção minha, refiro-me sempre à Grã-Bretanha, portanto, que é a ilha só onde está a Escócia e Gales e Inglaterra. Portanto, a parte da Irlanda ocupada, para mim, é isso mesmo, é a Irlanda, mas está sob a ocupação inglesa. Voltando aqui ao assunto. Portanto, estes gajos fundam-se em 2018, são basicamente um grupo de maluquinhos a quem ninguém liga a mais pequena atenção ou não tem crédito nenhum, não tem credibilidade nenhuma. E em 2020, com o Covid e com as teorias da conspiração do Q, ganham assim uma proporção enorme, querem gente, querem capacidade de coisas que conseguem fazer na rua, inclusivamente já incendiaram um hotel. E eu, quando digo aqui hotel, pessoal, isto é para levar com uns grãozinhos de sal, ok? Porque eu já estive na Irlanda e já os vi. Aquilo só é um hotel em nome. Portanto, é um albergue de acolhimento onde as pessoas que vivem sem abrigo podem pernoitar e são usados também como forma de abrigo para os migrantes. Mas pronto, incendiaram um sítio desses, já tem representação parlamentar. E aquilo que eu vos queria aqui pôr, portanto, se puderem despender aqui 10 minutinhos cada um, mais ou menos, para também não fugirmos muito, é o que é isto, não é o que é isto, o impacto que estas teorias do Q e estas importações da maluqueira, chamar-lhe assim, americana, trouxeram para a Europa e fortaleceram ou ajudaram a fortalecer a extrema-direita. Quem quiser começar. Isto é difícil saber sequer por onde começar quando falamos disto, mas eu vou começar por uma teoria maluca, não do Q, mas sobre o Q. O Q foi criado, o QAnon foi criado pelos serviços de inteligência da Coreia do Sul. Eu não sei se isto é verdade. Eu li isto uma vez e comecei a pensar, isto se calhar até faz sentido. Mas porque é que eu digo lá isso um bocadinho melhor. Quando começas a ver o sistema, a cosmologia, digamos assim, do Q e começas a compará-la com a direita sul-coreana e com as seitas sincréticas sul-coreanas que fazem a direita sul-coreana e depois que vai também que recoloniza, digamos assim, a direita japonesa, há ali uma certa convergência, digamos assim, aquele cristianismo bastardizado por uma espécie quase de sincretismo com outras coisas, mas que é muito identitário ao mesmo tempo. É muito interessante comparar isso com as tais seitas sul-coreanas. Agora a questão é, o que é isto digamos assim, da contaminação ideológica ou a globalização para além do que estávamos à espera? Já falamos de globalização desde o início dos anos 2000 ou até antes. Mas a forma como a informação circula, ou circulava e agora circula em termos políticos, mudou muito, talvez com a proliferação dos smartphones, e começámos a ver uma coisa que não se via antes, que é os fenómenos políticos dos Estados Unidos refletem-se quase imediatamente, diretamente, não nas bases eleitorais ou no comentário político também, não só aí, mas já mesmo na política. Portanto, hoje o Chega, por exemplo, em Portugal, o Chega
faz política na base da direita americana em Portugal, portanto, principalmente na política de costumes, em termos de política económica. Poderíamos entrar por aí, mas em termos de política económica, a direita portuguesa e a direita europeia já está colonizada pelo libertarianismo americano há muito tempo. Mas em termos de costumes, é um fenómeno mais recente, digamos assim. Depois disso, temos também uma questão interessante, que é, para não estarmos aqui a pensar que estamos a dar abébias ao liberalismo americano, ao progressismo liberal americano, que é a ala liberal progressista do capitalismo americano, nomeadamente o Partido Democrata, mesmo a sua ala esquerda muitas vezes, tem um hábito muito interessante de apoiar por atos ou omissões, principalmente na América do Sul, forças políticas que, quando o equivalente a essas forças políticas chega aos Estados Unidos, portanto se reflete na política americana, a esquerda, estes liberais americanos à esquerda ficam apavorados porque de repente já me pode acontecer a mim o que eu calmamente achei bom que acontecesse aos sindicalistas da América do Sul. Portanto, temos também que ver que esta contaminação ideológica, digamos assim, não é de agora, mas começou a acontecer de uma forma muito mais intensa atualmente. E sim, temos... o Covid foi efetivamente um catalisador de muita coisa em termos destes tais questionamentos do mainstream e isso tudo, mas há uma coisa que eu ainda não tenho uma resposta para, que é como é que um país inteiro, ou metade de um país, ou nem que seja um terço de um país, abandona, portanto, a racionalidade, abandona, como é que devemos dizer, o pensamento alicerçado na realidade, e como é que se lida com isso? Porquê é que isso acontece? Como é que isso acontece? E como é que se combate? Eu não consigo explicar. Eu acho que tenho uma opinião sobre esse assunto. Há um livro que é um clássico do David Harvey, que é a Condição Pós-Moderna, em que ele explica como é que apareceu esta coisa da pós-modernidade, e o tipo diz que uma das coisas que levou ao surgimento da pós-modernidade foi a desilusão com a época moderna, ou seja, explicando de uma maneira menos sociologuesa. Basicamente, ao longo do século XX, tu tiveste uma série de especialistas em matérias diversas que foram prometendo às pessoas que iam resolver todos os seus problemas na base da ciência e da técnica, não é? Um grande exemplo disso, vamos lá ao momento em que chicoteamos as nossas próprias costas, um grande exemplo disso foram provavelmente os comunistas, que prometiam: nós vamos planificar a economia, nós vamos garantir que há emprego para toda a gente, e comida para toda a gente, e estradas para toda a gente, e vamos ter aqui com o plano magnífico, com o cálculo económico magnífico, com tudo o que há de melhor na ciência económica, na técnica, no urbanismo, na engenharia, na robótica, no raio, vamos resolver todos os problemas de escassez e todos os problemas de subsistência que a espécie humana tem. E não aconteceu. Não aconteceu, aliás, pelo contrário. Quando a gente vai ver em que estado é que estavam alguns países socialistas ao cabo de algumas décadas de experiência do socialismo, aquilo era realmente medonho, aquilo era realmente qualquer coisa onde eu não quereria viver, e no entanto lá estavam os especialistas especialistíssimos, sentados à sua secretária, a fazer cálculos económicos magníficos, a fazer planos elaboradíssimos, e a não resolver problema nenhum a ninguém. Agora, do lado de cá do muro, estava-se a fazer muito diferente? Não, do lado de cá do muro também havia a promessa permanente de que o Estado, com as suas instituições e com os seus técnicos e com isto e com aquilo, ia resolver os problemas das pessoas. E mais ainda, não é? Quando a gente começava a ouvir falar de instituições transnacionais, do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia, dos eurocratas, etc., toda essa gente técnica, e depois daqui a pouco, quando falarmos da União Europeia, vamos ver a forma como estes técnicos têm poder porque são técnicos, e são técnicos porque têm poder, e no fim de linha as pessoas que eles governam não dizem nada e não decidem nada e não importam para nada. Mas de qualquer das maneiras, do lado de cá também se estava a explicar às pessoas que a ciência e a técnica vai resolver todos os teus problemas, e a verdade é que os anos iam passando, década a seguir a década, e os problemas não só não se resolviam, como ficavam piores.
com pessoas que, enfim, nos anos 70 ou nos anos 80 entraram para a função pública aqui em Portugal com um contrato fixo, com um ordenado porreiro, com condições de trabalho que lhes permitiram comprar a sua casa, comprar o seu carro, ter umas férias nos sítios interessantes com a família, e subitamente, quando os filhos começam a chegar à idade adulta e começam a terminar o seu percurso escolar e a procurar um emprego, os filhos acabam a trabalhar na Pans & Company, quer dizer, e esta gente começa forçosamente, e não é só cá em Portugal, estou a dar o exemplo de Portugal, como podia dar o exemplo de qualquer outro país, mas começa forçosamente a pôr em cima da mesa, se calhar estas histórias todas que me foram contando foram tudo aldrabices, eu se calhar fui pura e simplesmente enganado por esta gente toda, e portanto eu não vou acreditar nesta gente nunca mais. Eu ando a ler um livro, venho a talho de foice só mesmo porque me lembrei agora, ando a ler um livro sobre o desastre de Camarate. A quantidade de vezes que a Direção-Geral da Aviação Civil mentiu, mas mentiu à cara podre sobre os assuntos de Camarate, que a Polícia Judiciária mentiu à cara podre, que o Ministério Público mentiu, a quantidade de instituições que mentiram sobre esse caso, e esse caso foi, enfim, uma das coisas que há de ter tido mais repercussão mediática neste país, também não é todos os dias como um Primeiro-Ministro e um Ministro da Defesa num desastre de avião. E a quantidade de coisas que se souberam que estavam a ser inventadas e que as pessoas estavam a ser literalmente aldrabadas na cara, fazem com que as pessoas depois comecem a pensar, mas se eles mentiram aqui, também mentiram quantas outras vezes? E não apenas nisto, quer dizer, quando vemos o que se passa noutras circunstâncias que nós tivemos conhecimento de ministros que foram mentir descaradamente à televisão e depois dizem o contrário do que disseram na altura, passados uns anos. Ou seja, surgiu na cabeça das pessoas a ideia geral de que o poder, e os cientistas também faziam parte do poder, eu acabei de falar da aviação civil, quer dizer, não é certamente uma coisa, é uma coisa que em qualquer dia normal nós consideraríamos uma entidade técnica, e no entanto essa entidade técnica estava a mentir porque estava a mando de alguém que lhe disse que mentisse sobre aquele assunto. E, portanto, foi surgindo a ideia nas pessoas, e eu penso que essa ideia hoje é mais ou menos disseminada por todo lado, que uma boa parte das instituições do Estado provavelmente mente, não é? Provavelmente mente. E portanto, como é que, quando começam a surgir acontecimentos em que as instituições do Estado vêm a terreiro dizer, olha, que nós estamos a ter aqui um problema de saúde pública, metam máscaras, vacinem-se, etc. Eu consigo entender qual é a lógica que está na cabeça de um sujeito que diz, eu não vou fazer nada dessa merda, porque eu acho que vocês me estão a aldrabar agora como mentiram das outras vezes todas. Quer dizer, eu percebo não concordo, obviamente, porque sou uma pessoa normal e decente, mas eu percebo o princípio, o meio e o fim do raciocínio. Da mesma maneira que percebo o princípio, o meio e o fim do raciocínio de duvidar, que esta gente, como está permanentemente a mentir, que provavelmente é gente má, provavelmente é gente sórdida, provavelmente é gente que está a maltratar-me permanentemente e que gosta de saber que eu estou a sofrer, se calhar nas suas horas vagas faz aquelas coisas abjetas que a gente sabe que são as acusações dos QAnons e coisas do género. Fazer a transposição, não é? Fazer a linha reta entre estes gajos estão sempre a mentir, estes gajos estão sempre a foder a vida e estes gajos são uns depravados na sua vida pessoal, não é uma coisa complicada de fazer. Agora lá está, isto acontece porque há sujeitos que conhecem esta situação, que sabem da desconfiança das pessoas em relação às instituições, beneficiam de não resolver essa desconfiança, mas de a incrementar, não é? De acicatar ainda mais, porque é assim que vão conseguir meter os seus Trumps, vão conseguir meter os seus Farages, vão conseguir meter os seus Bolsonaros no poder, e fazem isso, não é? E gastam muito dinheiro para que isso aconteça. Agora, o princípio disto tudo, e é uma coisa que às vezes a esquerda se esquece, é que o Estado fode a vida às pessoas, e mente às pessoas, e engana as pessoas, e num determinado momento as pessoas desconfiam das instituições todas, porque a dada altura todas lhe mentiram, até as mais em aparência puramente técnicas. Então, agora, se eu já sei que os tipos da aviação me mentiram, se eu sei que os tipos do Banco Central me mentiram, porquê é que os tipos do Banco Central são mentirosos, mas os tipos da Direção-Geral de Saúde são impolutos e santos, e quando me dizem esta coisa do Covid eu tenho que levar a sério? Eu percebo perfeitamente o raciocínio, e realmente isto é um problema grave. Porque, quando surgem coisas como o Covid, como é que a gente convence as pessoas que, olha que os técnicos estão a dizer que é preciso... Ou quando surgem coisas como o aquecimento global, como é que a gente convence as pessoas que, não acreditem em teorias da conspiração negacionistas do aquecimento global, acreditam no que está a ser dito pela ciência, quando há um descrédito grande, e realmente é complicado.
Epá, bom ponto. Ainda bem que vos perguntei e que tivemos aqui este pequeno caminho lateral. E sim, em relação principalmente aqui à parte do aquecimento global, é uma coisa que me fala muito ao coração. Epá, é desde os anos 80 que se anda a tentar perceber como é que se convence as pessoas sobre o problema monumental que temos entre mãos, não é o problema que vamos ter, porque esse tempo já passou, mas é o problema gigantesco que temos entre mãos e não estamos a conseguir chegar a lado nenhum. Em relação à parte da cena que estavas a dizer, Sul, olha, sim, não conheço as particularidades dos cultos coreanos, conheço um bocadinho dos japoneses, principalmente aqueles gajos que nos anos 90 meteram o gás sarin no metro de Tóquio. Esse tipo de cultos do fim do mundo, mas conheço também um bocado os cultos do fim do mundo dos evangélicos na Europa. E entre todos eles há semelhanças, e sim, o Q é claramente um culto, em que o pastor diz e a malta segue sem qualquer questionamento. Geralmente isso não costuma trazer assim grandes resultados, mas pronto. Obrigada por esta divergência aqui, pessoal. Agora, preciso que me ajudem. Eu estive a tentar perceber como é que é isto dos partidos da extrema-direita no Parlamento Europeu, e acontece mais ou menos o mesmo que nos países. Portanto, os partidos têm mais votos, depois têm menos votos, muitas das vezes acaba por refletir também a crescente popularidade dos partidos dentro do próprio país. Portanto, o Chega subiu no Parlamento Europeu, mesmo já aconteceu com a extrema-direita austríaca, com a extrema-direita em Espanha, se salvo erro, posso-me estar a enganar, mas se não me engano aconteceu, já aconteceu com a França. Pronto, é uma coisa que vai acontecendo, mas pelo que eu vejo, isto parece-me um bocado um saco de gatos, e passo a dar aqui uns números. Em 2009 é criado o Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus, um conjunto, um agregado de extrema-direita, um bocadinho mais soft nas abordagens, mas não deixam de ser de extrema-direita, não gostam de migrantes, não gostam, têm algum particular desagrado com migrantes não cristãos ou não católicos, portanto a implicação principalmente com os muçulmanos, mas está lá tudo, o querer retirar direitos às mulheres. Estes mantêm-se, mas depois, em 2015, é formada a Europa das Nações e Liberdade, que depois se rebenta em 2019 e dá lugar ao Identidade e Democracia, que entretanto continua, mas também já se partiu em 2024, portanto este ano, para a Europa das Nações Soberanas. E isto ainda falta aqui algumas coisas que foram tentados e não chegaram a bom porto, a mau porto. Não tiveram o sucesso que os que os fizeram queriam. Portanto, o que é que vocês veem desta evolução da extrema-direita dentro do Parlamento Europeu? Como é que isto mais ou menos se processa? É assim, em termos no Parlamento Europeu, a maneira como a extrema-direita se foi manifestando, acho que o Nemrod já demonstrou um pouco o que é isto da nova extrema-direita no Parlamento Europeu. Depois há algumas questões que é estes vários partidos, como eu estava a dizer, vão se agregando também conforme as sensibilidades regionais vão se agregando em diferentes grupos que depois, de vez em quando, se desentendem exatamente por causa dessas sensibilidades regionais ou nacionais. É assim, não deixa de ser vergonhoso a forma como a organização internacionalista dos nacionalistas atualmente ultrapassa os comunistas. Portanto, isso é vergonhoso, sim, para os comunistas principalmente. Mas a verdade é que, muitas vezes, eles voltam a cair nas mesmas questões, que é, estão-se a organizar internacionalmente e acabam por não saber se odeiam mais entre si ou se odeiam mais os de fora, se os polacos, por exemplo, se odeiam mais os alemães ou se odeiam mais os muçulmanos, coisas assim do género. Agora, o que vamos vendo
nessa diferente configuração do Parlamento Europeu. É que, por mais crescimento destes grupos que tenha havido recentemente no Parlamento Europeu, a supermaioria de liberais, PSE e PPE foi-se mantendo. E vai-se mantendo e absorvendo para si tudo aquilo que considera útil e que considera aceitável nas ideias destes grupos. E, ao mesmo tempo, vai dizendo para fora que estão a fazer tudo para os combater, fazer tudo para os manter de fora das grandes decisões, mas vai fazendo tudo para os satisfazer. Seja a questão do Frontex, seja a questão de pôr dinheiro que nunca mais acaba nos países que fazem a gestão das fronteiras da União Europeia. Portanto, há aqui uma série de contradições, mas a questão é que, por causa das maiorias que se formam, principalmente vindas das eleições para o Parlamento Europeu, da Alemanha, às vezes cada vez menos da França, mas dos países grandes e médios, vamos mantendo esta maioria PPE, socialistas europeus e liberais, e até os verdes e a esquerda ajuda a isto também, que vão mantendo estes grupos como estando presentes, eles continuam a estar presentes no Parlamento Europeu, continuam a influenciar decisões, continuam a ter até lugares nas comissões e isso tudo, mas continuam a ser uma espécie de minoria. Agora, se isto vai continuar assim durante muito tempo, se não me surpreendia que no dia em que esta gente tivesse mais poder, de repente achasse que o Parlamento Europeu tinha que ter mais poder, afinal, para depois também dizer que, no final das contas, quem manda na União Europeia não é, portanto, mesmo institucionalmente, não é o Parlamento Europeu, é a Comissão Europeia e o Conselho de Ministros, e, no final das contas, o que conta não é as maiorias que se fazem no Parlamento Europeu, mas as maiorias em termos dos governos. E as maiorias, até muito recentemente, são de direita que absorveu completamente estas ideias da extrema-direita em relação à imigração e em relação a muitas outras coisas, e no leste europeu principalmente, são maiorias que, por exemplo, nas questões de costumes, no caso da Polónia, como já vimos referido, em questão do aborto, em questão de questões LGBT, praticamente, ao mesmo tempo que se associam à russofobia e às mesmas forças liberais que no resto da Europa dizem que a Rússia é muito má porque é anti-LGBT, porque é conservadora e isso tudo, mas também fortalecem o seu próprio conservadorismo de costumes. É uma coisa também muito estranha. Como se costuma dizer, o futuro do leste da Europa é a confrontação entre partidos com a mesma ideologia política, cuja principal diferença é ou apoiam a Rússia atual na base dos seus interesses atuais, ou apoiam a destruição da Rússia atual com base nos interesses que herdaram dos nazis que fundaram esses partidos. Uma coisa muito interessante. Pois, é um bocado por aí. E falando aqui na extrema-direita, eu tentei não dar só exemplos do centro-leste e do leste europeu, e estamos aqui a cometer aquele pecado capital que é dizer que a Rússia é um país europeu. Tipo, acho que pronto, isto prova que nós somos todos um bando de putinistas, não é? Acho que é assim que se diz, e estamos todos a soldo do Kremlin. Desculpa, não está? Eu ainda não vi nada. Eu ainda hoje nem uma garrafinha de vodka que me dava tanto jeito. É que assim, eu só aceitei participar neste podcast porque me prometeram 500 mil rublos, senão eu não estava aqui. Afinal, se não é 500 mil rublos, João left the chat, lamento imenso. Pronto, olha, afinal, pessoal, temos menos um convidado.
A mim prometeram-me o gás natural em bruto, portanto, um metro cúbico pelo menos. Olha, isso é que era. Isto é pouco. Um metro cúbico é pouco, não é? Um metro cúbico também é pouco. Sim, não é assim muito. Quilómetro cúbico. Um quilómetro cúbico. Sim, isso já te dá para fazeres um negóciozinho. Tens para ti e consegues vender um bocadinho. Mas de facto é esses diferentes sabores e o quanto, por acaso, que é uma coisa que na Rússia não acontece, não é? Que é a exortação pública de ex-nazis, coisa que acontece em membros da União Europeia como a Letónia e a Lituânia. Não acontece na Polónia porque, pronto, a Polónia, lá está, em 39 já estava sobre o jugo nazi, o que não impede os skinheads polacos de acharem que são eles a raça suprema, mas pronto, isso já são outras coisas. E depois aquele grande bastião da democracia, pá, que todos nós temos que chorar lágrimas diárias, pá, porque sim, que é a Ucrânia, onde a UPA e todo o aparelho criado pelo Bandera são exortados publicamente, ou a Croácia com a... Ai porra, agora falta-me o nome do... como é que se chamavam os croatas, pá, que eram umas bestas do caraças, até os SS achavam que os gajos eram brutos demais. Os Ustasi. Yeah, Sim, sim, tipo, até as SS escreviam um pouco, mano, estes gajos são bué de violentos, meu, isto é assim um bocado demais. Até para nós é demais, exatamente, sim. Tipo, é assim um bocado, mas pronto. E temos esta realidade, que é uma realidade que não tem propriamente grande comparação ainda, ou se é que virá a ter, não sei, no futuro, não consigo ler. Mas tudo isto é convivido e é aceito dentro da União Europeia e pelo Parlamento Europeu. Aqui eu vou, se calhar, meter aqui todos os temas, todos à salganhada, destas políticas que a própria União Europeia, porque todos nós sabemos e todos nós concordamos aqui que a União Europeia é um bastião dos valores da democracia, da liberdade, e é anti-guerra, é anti-imperialista, e isto é tudo pela paz e os abracinhos, não é? É isso, não é, camaradas? Estamos todos de acordo. Então não. Depois um unicórnio desses, a minha vontade é, sei lá. Rui Tavares entres do chat. Israel é a única democracia liberal do Médio Oriente. Por isso é que no Médio Oriente ninguém quer democracia liberal. É Israel e Nárnia, que é outro país também. Nárnia. Acho que é lá muito bonito. O que é que pode ser mais democrático do que cometer um genocídio, não é? Exatamente. Votaram todos no genocídio. Que disparate. É uma coisa sem sentido nenhum, sim. Mas pronto, é isto, é o apoio que vemos e está a acontecer desde 7 ou 8 de outubro, não sei quando é que começámos a mandar armas para lá, quer dizer, já mandávamos antes, mas mais armas para Israel e a fazer todo o trabalho de propaganda por Israel, quando Israel está a cometer claramente um genocídio. Portanto, o apoio a regimes ditatoriais, como é, por exemplo, o regime do Azerbaijão, porque passámos a comprar gás natural ao Azerbaijão, porque na ditadura do Azerbaijão acho que o gás é mais democrático do que na Rússia. Quando o Azerbaijão, ainda há pouco tempo, foi em 2023, salvo erro, fizeram uma limpeza étnica em Nagorno-Karabakh, mais uma vez com apoio e dinheiro da União Europeia. Temos as aventuras de França no Sahel, em que a União Europeia deu diretamente, pelo menos em 2017, 50 milhões de euros. Depois já vamos à von der Leyen, acho que deixávamos para o fim a von der Leyen e a questão da Ucrânia, porque acho que ainda conseguimos dar aí pano para mangas. A União Europeia é um sítio tão democrático. Em 2019 a Irlanda teve que votar novamente no Tratado de Lisboa, depois de na primeira vez terem votado mal e terem dito que não queriam aquilo para nada, o que, como toda a gente sabe, pronto, isto é democrático até votares no sítio errado.
Temos o tratamento a migrantes. Eu não sei se vocês conseguiram encontrar, entretanto, eu não consegui encontrar nem número de campos, a quantidade de campos, e eu vou-lhes chamar-lhes aquilo que eles são campos de concentração para migrantes. Eu não sei quantos é que há na Europa. Consigo encontrar, assim, há sempre umas referências, Moria, Lampedusa, e mais uns 3 ou 4 também na Grécia e nas Canárias, mas não vi números, e muito menos números de quantos migrantes, refugiados estão despejados nestes campos à espera, não sei, ou que morram ou que voltem para trás. E a União Europeia, muito democraticamente, já deu 9 mil milhões de euros à Turquia para a Turquia ficar com refugiados e imigrantes, 700 milhões à Líbia, depois de termos ajudado a destruir a Líbia e o seu governo, que na altura existia, que efetivamente era uma ditadura do Gaddafi, mas foi derrubado com um golpe de Estado patrocinado pela União Europeia e pelos Estados Unidos, recorrendo aos jihadistas que depois mais tarde iriam fundar o Estado Islâmico, portanto gente simpática e extremamente democrática. 100 milhões de euros à Tunísia, 200 milhões de euros ao Egito, 12,5 milhões à Mauritânia, e isto são números assim, só de pesquisas rápidas na net. Se fosse pesquisar mais, provavelmente iria encontrar muito mais. Portanto, camaradas, perante tanta democracia, amor e carinho, o que vocês têm-me a dizer sobre o rumo da União Europeia como grande opositor à extrema-direita? Vou falar eu, porque eu gosto muito da União Europeia. Lá está, nós podíamos pôr o UK de lado e a União Europeia ao lado do UK no mesmo sítio. A gente fazia isso, pegavas na União Europeia e naquela gente toda, era entrar pelos edifícios da eurocracia adentro, arrebanhar tudo e mandar para o Ruanda, que é o que o Reino Unido está a fazer com os... Não, os tipos do Ruanda não fizeram mal a ninguém, portanto não mereciam estar a ler par com eurocratas, não é? Nada contra os eurocratas, eu tenho amigos que são, mas é gente que não quer trabalhar e no Ruanda ia fazer mais mal do que bem. Agora, a União Europeia é uma estrutura curiosíssima e a eurocracia é uma estrutura interessantíssima e o poder mainstream na Europa também. Porquê? Porque consegue praticar tudo exatamente aquilo que é feito pelos governos dos Estados Unidos, fingindo que a Europa é mais civilizada do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm lá a história do Build a Wall, que a gente ainda há bocado estava a brincar com a questão da Escócia. Os Estados Unidos fazem, enfim, aqueles muros e aquelas cercas na fronteira com o México para não passarem mexicanos nem latino-americanos em geral pelos Estados Unidos, e nós na Europa achamos aquilo uma coisa absolutamente vergonhosa e indecente, e depois fazemos cercas em Melilla, fazemos cercas na costa do Mediterrâneo, fazemos campos de concentração, como tu disseste, uma quantidade enorme deles em Lampedusa, no Egeu, em Calais, enfim, por toda a Europa há campos de concentração de refugiados, e há cercas para impedir os refugiados de passarem, e há torres de vigia, e há arame farpado, e há cercas eletrificadas. Ou seja, nós fazemos rigorosamente a mesma coisa que os Estados Unidos fazem, com a cara de pau de fazermos de conta que somos extraordinariamente mais civilizados do que os Estados Unidos, porque temos políticos aqui que, enfim, ainda não têm o despudor do Trump ou o despudor do George Bush aqui há uns anos a falar sobre a questão dos migrantes e dos refugiados. Ao mesmo tempo, conseguimos uma outra coisa que também é uma prova da cara de pau da União Europeia e, de facto, há que reconhecer que nós estamos a falar de gente que sabe o que está a fazer, porque a União Europeia consegue, com um talento absolutamente invejável, estar permanentemente a dizer que é preciso impedir que a extrema-direita chegue ao poder, porque se a extrema-direita chega ao poder vai ser o inferno, e depois aplica todas as políticas que a extrema-direita aplicaria se estivesse no poder. Todas são cada uma delas. O que é que está a ser feito com os migrantes que tentam entrar na Europa pelas instituições europeias que já existem, que seja assim radicalmente diferente daquilo que faria a Le Pen se estivesse no poder, ou que faria o Abascal no poder, ou a Meloni, que já está no poder de qualquer das formas, e aliás é uma amicíssima da von der Leyen. Sabe-se que uma boa parte dos votos que a von der Leyen conseguiu agora para a sua eleição no Parlamento Europeu foram votos que foram obtidos por intercessão da Giorgia Meloni.
Quer dizer, o que é que seria muito diferente se estas pessoas estivessem mesmo sentadas na cadeira do poder nas instituições europeias? Eu vejo com dificuldade o que é que seria assim tão diferente. No entanto, a União Europeia conseguiu esta coisa fantástica de aplicar a política da extrema-direita sem pagar o preço de ter o ferrete de extrema-direita carimbado nas costas. E isso lá está, é talento, é saber, é ser capaz de fazer uma estratégia de comunicação em que tu consegues fazer o que o teu pretenso inimigo faz sem levares a fama de seres igual a ele. Isso é espantoso, quer dizer, é realmente alguma coisa que tinha que se estudar. E conseguem fazer isso, conseguem ser pior. Eu vou ao ponto de dizer que os eurocratas atualmente são piores do que a extrema-direita europeia. Os eurocratas são piores do que o Abascal, o Wilders, a Le Pen, a Meloni, o Ventura. São piores do que eles todos. E são piores por isto. Porque qualquer um destes nomes que eu acabei de citar, pelo menos vai a votos. Pelo menos vai para a rua, fala com as pessoas, obtém votos em eleições mais ou menos justas, mais ou menos limpas, e está no seu lugar, ou de deputado, ou de primeiro-ministro, ou de eurodeputado, ou do que for, porque o povo do seu país decidiu que ele havia de lá estar. Enfim, podemos discutir tudo o que quiserem sobre a legitimidade ou falta dela das eleições neste tipo de democracia liberal que nós temos hoje em dia. Com certeza, um dia faça-se outro podcast do Robespierre ou do Comboio ou do que quer que seja para discutirmos se a democracia que nós temos é de facto um regime que permite que as pessoas livremente decidam quem as representa. Estou à vontade para essa discussão, aliás é uma discussão que eu gosto muito, mas ao dia de hoje as regras são estas. E com estas regras há pessoas como a Ventura ou a Abascal e etc. que estão em lugares de poder, estão em parlamentos ou estão em governos. Os eurocratas estão lá sem ninguém nunca ter votado neles. Ninguém, nunca. Ninguém, rigorosamente ninguém. A Ursula von der Leyen foi eleita por um parlamento que não tem poder absolutamente nenhum, unicamente porque já tinha havido uma discussão de corredores entre os chefes de Estado e Governo europeus, decidiram que era ela que ia continuar a ser a comissária europeia. A eleição da Ursula von der Leyen no Parlamento é uma palhaçada, é um proforma, é uma coisa que se faz para as pessoas pensarem que houve alguma democraticidade no processo, quando não houve democraticidade absolutamente nenhuma. E mais adiante, uma série de comissários europeus serão nomeados pela Ursula von der Leyen, que já não têm legitimidade nem autoridade nenhuma, e vão tomar decisões de grande profundidade sobre a vida todos os dias dos cidadãos europeus, sem que os cidadãos europeus sejam ditidos e nem sejam achados. Sem que os governos soberanos dos países europeus possam dizer eu isso não gosto, eu isso não quero, eu isso não faço. A não ser, claro, que sejam países suficientemente grandes, mas com esses eles também não se vão meter. Um comissário europeu nunca se vai meter com o governo da Alemanha, nunca se vai meter com o governo da França. Aliás, já houve um presidente da Comissão Europeia, não é, o Juncker, que a certa altura a França, acho que entrou em incumprimento de uma regra qualquer do déficit, e quando lhe foram perguntar se ele ia fazer alguma coisa, tomar alguma providência, sancionar alguém, o tipo disse que não, e quando lhe perguntaram porquê, porque a França é a França, foi a frase dele. Portanto, acho que todos estamos lembrados dessa história, e portanto eles sabem perfeitamente com quem se metem e com quem não se metem. Agora, quando não é a França que é a França, quando é a Grécia que é a Grécia, quando é Portugal que é Portugal, ou quando é o Chipre que é o Chipre, aí vêm com um martelo e não é a brincar, a coisa é muito pesada e insisto, é muito pesada com legitimidade zero, sem nunca terem sido votados por ninguém, sem nunca terem sido aprovados por ninguém para fazer aquela política. Fazem porquê? Fazem porque podem e conseguem fazer porque podem, numa base muito tecnocrática, numa base muito, aquilo que eu falava há pouco, não é? Não, os especialistas europeus, os técnicos europeus, as regras europeias, não é? Nós passámos todos, eu cresci, lá está, eu nasci no ano a seguir à entrada para a União Europeia, eu cresci a ouvir falar da União Europeia como uma coisa espantosa, de onde vinha leite e mel, onde vinham os dinheiros, onde vinham as regras para como é que se constrói uma casa, como é que se planta uma árvore, como é que se cuida de um cão. A União Europeia explicava-nos como é que se faz tudo, porque tinha lá uns técnicos que sabiam tudo sobre todas as coisas e ensinavam-nos a fazer tudo. Técnicos esses que tinham zero legitimidade, ninguém votou neles, mas tomavam decisões. E as pessoas cumpriam e queriam as decisões. Portanto, a União Europeia conseguiu esta coisa inacreditável, tratar os migrantes como qualquer partido de extrema-direita trataria, de nunca ter sido votada por ninguém e de impor as coisas mais escabrosas, de violar a sua própria legalidade inúmeras vezes. Quando foi esta coisa que tu contaste agora
no referendo da Irlanda. Já tinha acontecido com o Tratado Constitucional em 2000 e pouco, que foi rejeitado por referendo na França, foi rejeitado em referendo na Holanda, e depois de ter sido rejeitado nesses dois países, os tipos mudaram de tática, e a partir dali o sucessor do Tratado Constitucional, que foi o Tratado de Lisboa, era aprovado nos parlamentos, porque os parlamentos aí já estavam controlados, e os tipos aprovaram todos, e todos os países aprovaram, menos a Irlanda, que foi obrigada a votar 2 vezes até aprovar. Se tivesse sido preciso votar 6, 7 ou 20, tinham votado 20 vezes até vergarem a espinha. E lá está, tudo isto é feito com a União Europeia a guardar a fama de não só de não ser uma organização autoritária, como pelo contrário, ser a organização que garante a democracia na Europa, que garante a paz na Europa e que garante a estabilidade da Europa. É preciso que realmente muita gente esteja comprometida com este esforço de propaganda e que muita gente esteja sem disposição nenhuma para o contrariar. Eu acho que principalmente desde a eleição do Trump nos Estados Unidos, e até muito antes, mas nisto que estás a dizer se vê uma coisa que eu tenho percebido ao longo do tempo, que as pessoas confundem social-liberalismo e consensos sociais liberais com democracia. E as pessoas, portanto, os intelectuais alinhados com esta tecnocracia europeia e com toda a tecnocracia, digamos assim, do social-liberalismo ocidental, acham que a democracia vai sempre reforçar as suas posições. E eu estou a dizer isto sem ter problema nenhum em dizer que eu estou alinhado com muitas posições do social-liberalismo atual e dentro infelizmente, por causa do colapso da esquerda internacional, o social-liberalismo muitas vezes é o refúgio onde se consegue sobreviver, onde algumas franjas da sociedade conseguem sobreviver. Mas a questão é, em muitos sítios do mundo, a democracia não reforça o social-liberalismo. A democracia, exatamente, dá voz a posições extremamente contra o social-liberalismo e, nomeadamente, também é preciso dizer que o social-liberalismo, principalmente nesta questão da tecnocracia europeia, por exemplo, da imigração, tem posições extremamente hipócritas, que é a de tentar, ao mesmo tempo, dizer que formalmente somos pela dignidade humana e somos pela dignidade de todos os migrantes, todas as pessoas, isso tudo, mas na prática coexistimos pacificamente com a divisão internacional do trabalho e com a dependência económica de blocos uns em relação a outros, que são, na verdade, os motores dos fluxos migratórios. Portanto, as pessoas não migram de norte para sul por causa dos traficantes de pessoas. As pessoas não migram de norte para sul porque na Europa se gera muito melhor o Estado do que noutros sítios. As pessoas migram de norte para sul porque os recursos estão no sul e são gastos no norte. Os recursos são criados no sul e gastos no norte. Portanto, as pessoas migram na direção do consumo dos recursos que muitas vezes são explorados nesses mesmos territórios de onde as pessoas estão a sair. Isto para até entrar na questão mais aprofundada da imigração. Na questão para finalizar, tanto do lado da tecnocracia europeia, dita social-liberal, como do lado desta extrema-direita europeia, cada vez menos antissistema e mais no sistema, porque, como vimos nesta questão da Meloni dar os seus votos à von der Leyen e continuar a poder dizer que é antissistema. Portanto, esta gente consegue, e agora apontando o mesmo tipo de hipocrisia do social-liberalismo à direita europeia, à extrema-direita europeia, esta gente consegue continuar a dizer que é contra o sistema quando o sistema se dobra para eles, se dobra para lhes satisfazer os seus pedidos. Esta gente diz que é antissistema quando estão todos postos dentro do sistema, nomeadamente na questão até do trumpismo e do capitalismo europeu e ocidental, de dizerem que são contra as grandes empresas, contra as multinacionais, por serem woke, por exemplo, e falam
parece que são literalmente marionetas de carne com uma mão por onde seja acima a repetir aquilo que as petrolíferas nos mandam dizer, a repetir aquilo que as empresas de segurança privada lhes mandam dizer. Portanto, essas pessoas acham que estão contra o sistema e, na verdade, representam o pior do sistema. Acham que são, ou dizem que são, contra o sistema. Para finalizar mesmo, estamos cada vez mais tanto do lado do sistema como do tal antissistema, perante pessoas que, se a Alemanha nazi tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial, estariam na mesma posição. Hoje, estariam também no poder. Isto já foi dito sobre von der Leyen, aplica-se a muitas outras pessoas. Estamos a ser governados por pessoas que nos governariam se Hitler tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial. Esta parte toda, para mim, já contaria como conclusão, mas eu gostava mesmo que vocês me acompanhassem aqui mais uns minutos, não só em relação à von der Leyen, como a esse grande projeto da Alemanha nazi, portanto, a criação do Lebensraum, o espaço vital a leste, que seria essencial para acompanhar e para possibilitar o resto da industrialização e um domínio económico e militar alemão sobre toda a Europa, que era essa a ideia, não é? Curiosamente, a von der Leyen, a família... Eu por acaso já vi que há uma teoria qualquer da conspiração que diz que a senhora tinha um pai que era general, ou o avô que era general nazi, e que a mãe também teria estado numa fotografia a cumprimentar o Hitler, e isso fazia dela uma nazi, como se amanhã começasse o marcelismo e toda a gente que levou um beijinho do Marcelo fossem todos marcelistas ultra convictos. Isso seria uma prova. Estávamos bem fodidos, porque o Marcelo, não sei, já deve ter dado beijinhos para aí a 2 milhões de portugueses ou coisa assim do género. Mas efetivamente a família von der Leyen esteve profundamente ligada e tinha lugares no Ministério dos Negócios Estrangeiros, eram grandes industriais na Alemanha. E como todos os grandes industriais, lá está, uma das coisas que caracteriza o fascismo é aquele casamento pela anca entre o Estado e os grandes conglomerados privados. Foi assim na Alemanha, foi assim em Itália, foi assim em Portugal, foi assim na Croácia, foi assim na Roménia, por aí afora, todos os países do século XX. A família von der Leyen esteve lá e, pelo que percebi, acho que teve qualquer coisa a ver com a criação ou pelo menos com o desenho do pacto Ribbentrop-Molotov entre a Alemanha e a União Soviética pela partição da Polónia, e que supostamente iria ser para garantir a paz e garantir à União Soviética que a Alemanha não avançaria mais para leste, o que, pronto, desde o princípio sempre foi uma mentira, e acho que não se acreditou muito do outro lado que isso fosse, mas isso agora é outra conversa. Então, eu, pelo que tenho estado a ver e pelo que consegui encontrar pelos sites da própria Europa, ou da própria União Europeia, já se gastou 156 mil milhões de euros neste projeto de criar o Lebensraum e a fornecer equipamento, apoio e dinheiro diretamente à Ucrânia e ao governo do Zelensky. Como todos nós sabemos e como todos nós vemos nas notícias, a Ucrânia está a ganhar. Os russos já estavam a lutar com paz aqui há um ano e agora não sei se já é com os punhos ou cospem na direção dos ucranianos. E está a ser um grande sucesso, mais um grande projeto da União Europeia depois de ajudarem a França a perder a França-África muito recentemente. Camaradas, o que vocês me dizem sobre esta grande vitória da democracia sobre a ditadura brutal desse grande monstro internacional que é o Vladimir Putin? Sim, eu estava aqui a ver, disseste 156 mil milhões. Yeah. É que o PIB português são 255 mil milhões. Isto é para dar uma ordem de grandeza, quer dizer, nós estamos a falar de um ano da produção de Portugal, quase. Quer dizer, lá chegaremos, quer dizer, porque este ritmo, daqui por se a guerra durar mais um ano, vamos bater um PIB português, e se calhar vamos bater um PIB espanhol, um PIB sueco a determinada altura, quer dizer, porque
É assim, eu quero começar por fazer uma declaração de interesse, porque o pessoal muitas das vezes, quando discute a questão da guerra da Ucrânia, começa a entrar num parafuso de achar que o Vladimir Putin é uma espécie de reencarnação do Stalin ou do próprio Lenin ou do próprio Marx ou sei lá de quê, e começa a entrar porque o pessoal da nossa onda, não é, o pessoal esquerdalho, não gosta dos Estados Unidos com muito boas razões, mas depois às vezes, precisamente porque não gosta dos Estados Unidos, começa a entrar um bocado numa ideia, numa lógica de toda a gente toda a gente que está contra os Estados Unidos, pá, de alguma forma é gente com quem a gente se consegue entender, e depois começam a fazer uns descaminhos e uns contorcionismos para conseguirem ver coisas boas nos regimes mais inacreditáveis, quer dizer, regimes que eles conseguem à segunda, terça e quarta reconhecer como sendo regimes que não têm nada de bom. À quinta-feira o líder lá do sítio espirra contra os Estados Unidos e, epá, parecendo que não, este sujeito, ok, mata os sindicalistas, ok, mata os militantes do Partido Comunista lá, epá, mas o gajo disse mal dos Estados Unidos, grande homem e tal. Isto vê-se muitas vezes. Eu quero, antes de mais nada, deixar muito claro que não tenho o menor dos respeitos e o menor das simpatias, a menor das simpatias pelo Sr. Pudim. Pá, parece-me uma criatura que nós não teríamos nada a perder se fosse substituída por um verdadeiro líder comunista na Rússia. E já agora, se houvesse uma reunificação da União Soviética, também não se perdia nada. Em todo caso, eu não vou porque acho que o Putin é tudo o que está mal no Estado russo pós-soviético. É um homem que vem do que havia de mais putrefacto no aparelho de Estado soviético para construir um Estado burguês russo que é extraordinariamente corrupto, onde existe um poder, pá, não é que no resto do mundo não exista também poder dos empresários, mas o poder descarnado dos oligarcas russos sobre a população russa é qualquer coisa de medonha, qualquer coisa de assustador. As fortunas que se fizeram na Rússia pós-queda do muro, pós-91, na base da mafiosice, porque não tem outro nome, na base do gamanço puro e simples, da corrupção pura e simples. E o Putin é um homem que sai do meio dessa nojice toda como chefe de Estado e como chefe da Rússia do século XXI. É um sujeito com quem eu não consigo ter nenhuma simpatia, mas isso não me leva, como eu estava a dizer há bocado, à conclusão que, pá, se não gosto do Putin, então, que é o que faz, por exemplo, a esquerda liberal, não é? A esquerda chamemos de anticapitalista para facilitar a conversa, tem um bocado esta coisa de não gosta dos Estados Unidos, qualquer pessoa que não gosta dos Estados Unidos é um camarada. É quem não gosta dos Estados Unidos e quem não gosta dos woke, não é? São todos camaradas, até prova em contrário, seja o Putin, seja o Xi Jinping, sejam os dirigentes iranianos, sejam os dirigentes de sei lá do quê. Eu não entro nessa onda, e também não entro na onda dos livros de o Putin é um tirano que faz mal, e é verdade que faz, aos opositores e aos movimentos LGBT e rebel, e portanto eu vou apoiar os dirigentes ucranianos, calma, devagarinho, a pouco e pouco, quer dizer, se a gente for ver o que foi a Ucrânia de 2014 até 2022, o que se fez, a quantidade de partidos que foram ilegalizados, as perseguições que se fizeram a opositores do processo de guinada para o Ocidente, se a gente for ver o que eram as invasões ao Parlamento ucraniano por caceteiros para agredir e para coagir o voto dos deputados que lá estavam, a gente tem necessariamente tirar a conclusão que, ok, a Rússia não é espetacular, mas eu também não quero nada com esta gente. E é possível ter esta postura de, neste conflito, não ser nem a claque da Rússia nem a claque da Ucrânia. E isso parece-me que é o mais difícil de se fazer nestes dias, sobretudo porque do lado em que nós estamos se criou a ideia de que quem não é claque da Ucrânia, portanto é claque da Rússia. E atenção, nós também circulamos em meios onde há pessoas que pensam o contrário. Quem não é claque da Rússia, portanto gosta muito do Zelensky, gosta muito do Bandera. Há uma superficialização e há uma futebolização mesmo deste debate, que torna o debate impossível. Nós, a certa altura, estamos demasiado... Diz. Vou só interromper-te. Há uma frase fantástica. Eu sei que estou sempre a citar o Arnaldo, mas há uma frase fantástica do Gary Breccia
que é o inimigo do meu inimigo, não deixam de ser um bando de pessoas horríveis também. Sim, completamente. Pá, mas lá está, nós do lado em que estamos, e aqui é o ponto onde que interessa mais, porque criticar os 3 ou 4 camaradas nossos que são tontinhos, que acham que o Putin é o camarada Putin, pronto, interessa, mas não é o fundo, não é o fundamental, porque nós, o grande problema aqui é a estrutura grande, a estrutura europeia, a estrutura mediática do Ocidente, que, pá, de repente transformou quase em crime ter alguma crítica a fazer à Ucrânia ou dizer, epá, não faz sentido continuar a apoiar aquele esforço de guerra. Não faz sentido apoiar aquele esforço de guerra com o preço que aquele esforço de guerra está a ter. E muito menos fazer estas coisas absolutamente absurdas que já se fizeram, de banir a Rússia das competições desportivas, de proibir cursos de autores russos em universidades europeias, de cancelar intelectuais russos. Quer dizer, essas coisas são disparates, são coisas que não aconteciam durante a fucking Guerra Fria, meu. Durante a Guerra Fria havia filósofos e cientistas, e o Reich Parta do Bloco Leste. Há um tipo que eu gosto muito, que é o Adam Schaff, que era um filósofo polaco da história. Ele vinha inúmeras vezes ao Ocidente dar conferências, e era um tipo polaco do Partido Comunista Polaco, do Partido Operário Unificado Polaco. Ele vinha ao Ocidente e repara, na Guerra Fria, não era neste contexto em que te vendem, mais uma vez voltamos à discussão sobre a União Europeia, vendem-te a ideia de que nós temos uma organização e uma estrutura e um bloco democrático onde toda a gente pode dizer o que quiser, menos dizer bem do Putin. Ou dizer coisas que possam soar, do ponto de vista da hipersensibilidade dos tipos que pensam nestes assuntos, que eles se calhar não estão assim tão ligados com a crítica ao Putin e levam logo uma marretada. E isto é uma coisa que me incomoda, sobretudo na questão da guerra da Ucrânia. E eu acho que a guerra da Ucrânia se vai resolver, e com isto termino porque já estou a falar imenso, com uma coisa que eu acho que vai ser uma das primeiras decisões do Trump quando ganhar as eleições nos Estados Unidos, e eu tenho 99% de certeza que elas vai ganhar, sobretudo depois da intervenção divina que impediu o atentado dele, o Trump muito provavelmente vai, porque os Estados Unidos têm de se preocupar sobretudo com fazer medo e com tentar de alguma forma obrigar a China a vergar-se aos Estados Unidos. Não acho que isso seja possível de acontecer, mas essa tem de ser a prioridade deles, e para fazerem essa prioridade aquilo que eles vão fazer é retirar uma boa parte do investimento militar que fazem na Europa e começar a colocá-lo na zona do Pacífico. Ora, quando o fizerem, a Ucrânia pode dizer tem os dias contados, como frente de guerra. E a verdade é que o que pode acontecer a seguir, e o que eu temo que vai acontecer a seguir, é que a Europa vai tentar manter a frente ucraniana já sem o apoio dos Estados Unidos, destruindo ainda mais a sua economia, gastando ainda mais dinheiro do que esses famosos 156 mil milhões, estragando ainda mais as suas relações com a Rússia, que é um sítio onde vinham muitas matérias-primas, a começar por gás e petróleo, para manter a economia europeia em funcionamento. Ou seja, e com isto concluo, o viralatismo que a Europa foi tendo em relação aos Estados Unidos, e esta incapacidade de perceber, os Estados Unidos podem até ter o interesse em que o Zelensky esteja no poder na Ucrânia, mas nós temos o interesse em manter boas relações com a Rússia, portanto nós vamos manter aqui uma posição que não é de puro seguidismo em relação aos Estados Unidos. Essa posição ninguém a teve, e o preço foi grande, o preço foi pesado. Bem, aqui para complementar a questão da guerra da Ucrânia, não estou tão certo quanto ao resultado das eleições americanas. Vamos ver. São dinâmicas internas daquele país que lá irão se resolver nestes próximos meses. Mas, e quando digo que é por dinâmicas internas do próprio país que se irão resolver, a questão da guerra da Ucrânia é uma questão de dinâmicas de nacionalismos e de desenho de Estados-nação que se há de resolver como tiver que ser resolvida naquele espaço geográfico. Portanto, há de ficar resolvida ou por fronteiras reconhecidas, como já aconteceu nos últimos anos. Houve alterações de fronteiras no Sudão, houve alterações de fronteiras há mais tempo, uma questão que nos é muito cara, que é a questão de Timor-Leste. Portanto, a Indonésia foi forçada a ceder Timor-Leste à independência. O Sudão do Sul teve a independência. Portanto, países podem perder território. Isto não é lá porque os seus habitantes são brancos e são amigos da União Europeia e da NATO, não quer dizer que não possam perder território. Portanto, eventualmente, ou na prática ou na lei, vai haver, não porque eu gosto disso, não porque eu acho que alguém mereça, ou porque eu acho que o Putin é um porreiro, vai acontecer. Portanto,
as zonas em que a Rússia consegue controlar, tanto militarmente como politicamente, como socialmente, como de todas essas maneiras, vão ficar controladas pela Rússia. E as zonas que conseguirem ser aguentadas pelo esforço de guerra ucraniano serão controladas pela Ucrânia com o apoio mais ou menos entusiasmado do resto do Ocidente. E assim será durante algum tempo, até que mais uma crise de questões de fronteiras herdadas do final da Guerra Fria se rebente, seja na Geórgia, seja noutro sítio qualquer, e haveremos de ter que lidar com isso. Mas o grande problema é, vamos chegar a uma conclusão que já devia ter sido tirada talvez há muito tempo, sem que tivesse havido talvez tantas mortes, mas será assim. Olhem, muito obrigado aos dois por esta colaboração e que espero que venha a acontecer mais no futuro, porque acho que é interessante e conversar com vocês dois é sempre um prazer e bastante divertido. Só mesmo para acabar, gostaria só de lembrar que mesmo na União Europeia se mata jornalistas. É o caso da Daphne Caruana Galizia, jornalista maltesa que foi assassinada por ter revelado os Panama Papers. E com isto terminamos aqui o episódio. Muito obrigado a todas as pessoas que nos estiveram a ouvir. Haverá mais, iremos tentar fazer mais episódios com mais regularidade e provavelmente, pelo menos é essa a vontade, que o Sul e o Vilela venham mais vezes, para além de outros convidados que terão também coisas bastante interessantes a dizer. De vossa parte, alguma coisa a quererem acrescentar? Por hoje é tudo. Ananás na pizza é mesmo fascismo, lamento imenso, não vou sair daqui com outra opinião. Vamos ter que ter uma conversa muito séria, camarada. Vamos ter. É isso sobre as bifanas. As bifanas é uma cena no pau, meu. No pau. Correu tudo tão bem até aqui, tinhas que estragar no fim.